câmera, na verdade as câmeras, que são duas aqui que a gente tem, são chamadas de câmeras de Richards. E o conjunto chama conjunto de extratores de Richards, que é composto por um compressor, as duas câmaras, né, e a válvula para regulagem de pressão, porque ela funciona por pressão. Como assim funciona por pressão? Então eu preciso ter uma amostra de solo saturada. Essa amostra de solo ela pode estar com estrutura preservada, que seria o que a gente chama de estrutura indeformada, ou estrutura deformada, que é o caso seus, né? Está desagregado o solo. Então, o correto é pegar a amostra, assim, para representar bem a condição real de solo, seria a amostra indeformada, né? Só que como vocês vão fazer trabalho em vaso, aí, logicamente, o solo vai ser desagregado, né? Nesse caso, né, nós estamos aqui com duas placas porosas, são placas de cerâmica, a gente não pode nem evitar ao máximo até o contato do dedo direto com ela, por causa da gordura da mão, né, que a gente tem. Essas placas, elas têm um mecanismo semelhante ao mecanismo do tensiômetro. Vocês lembram como é o funcionamento do tensiômetro? O mecanismo de funcionamento? Que isso aí vocês não podem falar que não viram, porque hidráulica, por exemplo, vocês viram bastante, né? Vocês estudaram com o Mauro. E também comigo, que vocês fizeram manejo comigo. Mas aqui é o seguinte, essa placa, eu coloquei aqui duas placas, por quê? Porque uma placa, se a gente olhar aqui, como já está até apagadinho, eu anotei aqui a caneta, é de 15 bar, e essa outra placa é de 1 bar. Fora isso, tem placa de 3 bar, 5 bar, que são as mais comuns. Mais usuais é 1, 5 e 15. O que seria esse 1, esse 3, esse 5 e esse 15? Correspondem à chamada ao chamado ponto de borbulhamento. O que seria esse ponto de borbulhamento? É um ponto em que, se eu submeter uma pressão sobre essa placa, por ser porosa, ela vai permitir a passagem de água e não vai permitir a passagem de ar, até um determinado limite de pressão. E esse limite de pressão pode ser de até 15 bar, como é o caso dessa daqui, ou 1.500 kPa, ou 150 metros de coluna d'água, né, na unidade técnica, que não vai ter passagem de ar, somente água. Somente água vai atravessar. E essa água, no caso, ela vai atravessar, e vejam que aqui embaixo, ó, entre a placa, a parte aqui abaixo da placa, e hermeticamente fechada aqui, na placa, vejam que tem um anel, tá vendo? De metal. Tem essa borracha, semelhante à borracha de câmara, de pneu de carro, mais para pneu de carro. Só que aí a função dela é o seguinte, ó, vai passar água a determinada pressão que a gente submeter aqui, não passa ar, essa água fica acumulada aqui entre a placa e a membrana, e essa borracha. Comunicando aqui com esse espaço entre a placa e a borracha, tem essa parte aqui da placa, que eu vou conectar aqui um microtubo. Esse microtubo eu vou conectar depois lá numa saída para o ambiente, em qualquer uma das câmaras. As câmaras eu vou mostrar depois ali, mas tem uma câmera que vocês vão observar ali, que é uma câmera que é mais parruda, ela tem menor altura. É a câmera que a gente pode submeter pressão de até 15 bar, ou 1.500 kPa. E é onde a gente exatamente coloca essa placa porosa de 15. Ou de 5, a gente pode trabalhar com 5 também, a de 5 também. E a gente vai trabalhar com a de 5. A de 5 aguenta a pressão sem quebrar? Até 5. Até 5.
Porque vai... Quebrar ela não vai quebrar. Funciona, é isso? Quebrar não vai. É a mesma ideia do tensiômetro. Eu falei do tensiômetro, mas é a mesma ideia. Como assim a mesma ideia? Tensiômetro, eu não vou colocar, encher de água, aí a placa porosa que fica lá embaixo é que vai fazer, que permitir, devido à porosidade, permitir a saída ou a entrada de água e não vai permitir a entrada ou saída de ar até um determinado limite. Esse limite é o chamado ponto de borbulhamento da placa, que no caso da maioria das placas aí comerciais que a gente encontra, das placas porosas, lá da cápsula no caso, né? Lá do tensiômetro, está entre 75 e 85 kPa. É por isso, inclusive, que a gente não pode trabalhar com o tensiômetro com tensão acima de 75, né? Até nós limitamos lá no trabalho seu a 75, exatamente por isso. Apesar de que pode, naquele caso, no caso do tensiômetro que você usou, ele permite até mais, mas assim, por segurança a gente mantém a 75. Por que eu não posso deixar ultrapassar de 75? Seria uma tensão de menos de 75, né? Um potencial matricial corresponde a um valor negativo de menos 75. Porque se você faz a leitura agora, dá 72, deixa para fazer a leitura amanhã, quando você chegar amanhã vai estar zerado. Fizer a leitura, colocar o tensímetro e fizer a leitura, vai estar zerado, porque já ultrapassou esse limite. Então chegou lá no limite da cápsula, ela permite a entrada de ar, aí perde o sentido, o funcionamento do tensiômetro. Porque ele não vai reter, porque a gente mede a pressão negativa, né? Dentro dele. A gente faz a leitura da tensão, da pressão negativa. Que depois a gente converte para o potencial matricial. Aqui é essa mesma ideia. Então eu vou submeter, aqui no caso não vai ser um valor negativo, não vai ser sucção. Tem a mesa de tensão. A mesa de tensão a gente pode fazer leituras de até 1 metro de coluna d'água, ou 10 kPa, que ela segura. Inclusive tem um aqui lá nos solos que o Marcos fez. Não sei se vocês chegaram a ver lá já com ele. A ideia da sucção. Eu vou submeter a amostra a uma sucção. Uma coluna de água permitindo uma sucção. Aqui não, aqui a gente vai submeter a amostra a uma pressão. Por isso que tem o compressor ali. Tá? Então, a amostra, vou colocar as amostras, essa cápsula, essa placa, ela tem que, de forma similar ao tensiômetro, a cápsula do tensiômetro, ela tem que estar saturada. Então a gente precisa colocar pelo menos 48 horas a placa para saturar antes de iniciar o teste. Por exemplo, essa daqui agora, a gente não pode colocar para saturar agora e amanhã fazer o teste. A gente deixa pelo menos 2 dias. Nessa de 15. A gente já tem 2 ali de 1 que estão saturadas. Quer ver? Eu vou pegar ali para você ver. Assim, se a gente olhar saturada, você não vai perceber diferença nenhuma. Elas já estão aqui saturadas tem mais de uma semana. Que, na verdade, eu estava fazendo umas análises aqui. Deixa eu trazer aqui para a câmera. Aqui, a placa de 1 saturada, placa de 1 não saturada. Você não vê a diferença, né? Então deixa pelo menos esse tempo de 48 horas para garantir que vai entrar água na placa e aí você vai poder colocar as amostras para saturar. Aí as amostras, como são amostras deformadas, se fosse a amostra indeformada, eu teria a amostra aqui nos cilindros, né? Com uma proteção aqui embaixo, com um paninho, uma goma, protegendo aqui embaixo para evitar perda de solo. E colocar as amostras numa bandeja ou num recipiente, colocar água até 4/5 da altura
e aguardar o tempo para ela saturar. Esse tempo demora, com a amostra indeformada, demora em torno de 2 a 3 dias, depende muito do solo. Solo mais arenoso, com predominância de areia grossa, no dia seguinte você já pode fazer o teste. Agora, solo mais argiloso, aí demora mais tempo para ocorrer a saturação. A gente observa que ocorre a saturação quando você, como eu vou colocar somente até 4/5 da altura aqui a água por fora, e a água vai subir pelos poros, pelo fenômeno da capilaridade, ela vai atingir aqui a superfície. Aí você observa que o solo está saturado. Quando você vir aqui, olhar aqui na parte de cima do solo, você vai ver que está espelhado, né? Significa que já ocorreu a expulsão de todo o ar que estava presente ali no solo. Esse é o mecanismo da saturação. E aí, com a amostra saturada, eu faço o procedimento, que é um pouco diferente do procedimento depois, o operacional é um pouco diferente do procedimento que a gente vai fazer com a amostra deformada. Então, no caso da amostra deformada, a gente pega uns anéis que nós compramos junto aqui com as... Vou deixar aqui em cima. Nós compramos junto com o equipamento esses anéisinhos aqui, ó. Aí eu distribuo, faço um mapinha, quando tem muitas amostras, às vezes a gente recebe aqui 15, 20 amostras diferentes, aí a gente faz para rodar tudo de uma vez, aí a gente faz um mapinha à mão mesmo, num papel, e aí nesse mapinha eu sempre coloco numa ordem, para que eu consiga depois, como não tem como identificar, e nem tem necessidade de identificar cada anelzinho, né? Depois eu sei qual amostra é de quê. Aí a gente vai fazer aqui também. Então espalha esses anéis aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, como é o nosso caso, né? Nós temos uma amostra da Isabelle e uma amostra de lá da disciplina de manejo, da pós, a gente vai eu faço sempre em duplicata. A gente usaria 2 anéis aqui para um, 2 para outro. Só que, além disso, a gente tem umas amostras ali, que aí nós vamos aproveitar e fazer de uma vez, umas amostras da EPAMIG, de um projeto com irrigação de café Conilon, que nós estamos lá em parceria com a EPAMIG, e aí já vou aproveitar e também rodar essas amostras, que são 3. Foram coletadas lá da área experimental em três camadas. 0 a 20, 20 a 40 e 40 a 60. Então aí nós vamos usar 2 para uma amostra, 2 para outra, 2 para outra, 2 para outra e 2 para outra. Aí no mapinha que eu faço, eu decidi que essa amostra aqui é da Isabelle. Aí eu coloco lá, essas duas aqui da Isabelle. Como é vaso, não tem estratificação em camada, né? Essa é da Isabelle e pronto. Essas daqui é do manejo da água na agricultura e pronto. Agora aqui eu coloco ó, de 0 a 20, 20 a 40 e 40 a 60. Coloco para saturar, a gente vai colocar depois aqui as amostras aqui, dispor as amostras aqui nesses anéis. E aí a gente coloca para saturar. A gente coloca. Eu prefiro. Dentro já coloca para saturar. Eu prefiro fazer o seguinte: eu coloco as amostras aqui fora, aí eu já vou deixar saturar juntamente com a placa. Se a placa tivesse saturada, como é o caso da de um bar, que já está saturada, aí amanhã a gente poderia vir aqui e já levar para a câmara, para as câmaras, né? Que aí fica a placa de um bar, ela fica na câmara de um bar, e a placa que
15 bar, fica na câmara de 15 bar, a gente funciona as duas ao mesmo tempo. Professor, a gente já vai usar de 15, porque aí a gente já pode definir o ponto de murcha também? Sim. Na curva, isso é importante, na curva, quando a gente vai fazer... Se eu fosse fazer somente... Às vezes a gente recebe a amostra aqui, o produtor quer saber só capacidade de campo e ponto de murcha a partir do método de laboratório. Então aí eu defino um ponto de tensão correspondente à capacidade de campo e o ponto correspondente à murcha permanente, que nós, assim, regra geral, a gente usa 1.500 ou 15 bar como sendo o ponto de murcha permanente. Tá, isso seria somente 2 pontos. No caso nosso, como nós vamos gerar uma curva, nós temos que ter pelo menos 5 pontos para gerar essa curva. Aqui a gente vai usar 6 pontos de tensão, que são os pontos de 6, 10, 33. Tem até, eu até demorei um pouco para chegar, porque eu imprimi já as tabelinhas para a gente usar aqui, depois eu vou pegar lá. 6, 10, 33, 100, 500, 1.500. E fora isso a gente usa também um que ele não entra diretamente na curva, mas eu uso para mim, como tem um dos parâmetros, eu vou mostrar depois ali na lousa, que é o ponto de saturação. Aí a gente usa, que seria a tensão zero, gera o ponto da curva para tensão zero. Na hora da gente gerar a curva, ajustar o modelo, né, esses pontos observados, esse ponto zero de umidade correspondente à tensão zero, ou ao potencial matricial zero, não entra diretamente na curva, mas eu uso o valor observado do potencial, né, da umidade, que seria a umidade saturada, para mim ajustar lá no modelo. Então eu já entro com esse parâmetro já. Então a gente usa esses 6 pontos porque a gente quer gerar uma curva, não porque só para decidir o ponto de murcha e de capacidade de campo, que é o usual que o pessoal faz? Que seria, no caso, né, para ponto de murcha fixado ali em 1.500, ou 15 bar, né? Capacidade de campo aí está relacionado com o solo, depende do solo. Se for um solo muito arenoso, areia grossa, 6. Solo de textura média, areia fina, 10. Solo mais argiloso, mais pesado, aí 33. Então depende muito da textura, está muito relacionado com a textura do solo. Apesar de que a gente relaciona com a textura, mas a estrutura ela deve ser contada também. Mas de forma geral, capacidade de campo fica entre 6 e 33 kPa. Ou 0,06 bar até 0,33 bar. Ok? Aí no caso a gente vai depois, como nós vamos obter ajustar os dados, esses 6 pontos, os dados, que são os dados observados, um modelo de regressão não linear para esses dados, aí a gente depois pode definir a partir da curva, a partir da equação gerada. Inclusive por isso que eu peço também para fazer o teste de campo, né, na verdade, teste de capacidade de campo em vaso. Seria teste de capacidade de vaso? Ou teste de capacidade de campo no vaso. A gente precisa gerar isso, por quê? Porque depois a gente vem na curva, na equação, nós vamos achar um valor de umidade lá. O que é a curva de retenção de água no solo? Simplesmente uma curva que eu vou relacionar umidade com o potencial matricial do solo. Umidade com potencial matricial. Em que, como eu vou aqui no método, né? Eu vou fixar um valor de pressão constante ali sobre a amostra, por isso que a gente regula, tem os manômetros ali, as válvulas, né, os registros para a gente regular. Aí vocês vão perceber que fica exatamente aquela pressão durante todo o tempo, que pode durar
um dia, 2 dias, né, dependendo do ponto, desse ponto de pressão que a gente vai submeter a amostra, até 5 dias. Então depende muito do solo. A pressão, no caso, vai demorar o tempo para terminar, vai ser maior? É maior, normalmente é maior. Se colocar 1.500 ali, mais energia, vai demorar mais tempo para poder tirar a água do solo, não vai? Demora mais tempo, demora. Aí, em relação a essa questão da energia, o que seria? Qual que é a ideia aqui do método, né, da câmara de Richards? Eu acho que seria melhor fazer esquematizar no quadro. O que vocês acham? Uma curva dessa aqui é bom. Não, na verdade, assim, para explicar o mecanismo aqui de funcionamento, eu já expliquei, mas eu queria mostrar, assim, fisicamente o que acontece para atingir esse equilíbrio. Vou fazer um desenho aqui perfeito. Vou representar aqui, ó, a placa porosa em corte. Aqui embaixo estou representando aqui a borracha. Aqui em cima eu vou colocar a amostra. Vou colocar uma amostra só, tá? Uma amostra de solo saturada, a placa também saturada já, contendo, logicamente, a água, a umidade. Aí, lá na câmara, esse conjunto, ele está isolado aqui do ambiente. Está dentro de aqui tem uma estrutura, umas presilhas aqui embaixo que prende esse conjunto. Isso aqui eu estou representando a câmara. A gente vai ver ali a câmara depois. Aí tem uma tampa aqui em cima, está isolada aqui, tem umas borrachas. Quando eu fecho, coloco os parafusos ali, eu isolo do ambiente externo. Aqui em um dos pontos da placa é onde tem aquela saída que eu mostrei para vocês lá. Eu vou representar essa saída aqui, ó. Um ponto de saída. E esse ponto de saída, nós vamos conectar aqui um microtubo. Ele vai sair aqui para o ambiente externo. Nós vamos mostrar depois ali essa parte que comunica com o ambiente externo. É importante essa parte de comunicação do ambiente externo, porque é exatamente aqui que eu vou observar a hora de abrir e pesar a amostra, tá? De retirar a amostra daqui. Então o que vai acontecer? Eu vou comunicar, tem comunicando aqui com essa câmara um tubo que eu vou injetar ar, né, eu vou ligar o compressor, ele vai injetar ar, eu vou controlar no manômetro aqui, ó. Esse tubo azul ali? Oi? Isso, esse tubo azul. Eu vou regular, por exemplo, na pressão de 0,1 bar. Nós vamos observar depois lá, tem a escala. Aí eu vou regular a pressão e vai passar aqui, a partir do momento que eu controlar aqui no registro, eu vou permitir somente a entrada dessa pressão de 0,1, por exemplo, 0,1 bar. Essa pressão vai entrar, vai pressurizar aqui sobre a placa, inclusive sobre a amostra de solo. Lá da física, vocês lembram que tem o potencial total, ele é composto por potencial matricial, potencial de pressão, potencial osmótico e potencial gravitacional, né? Então a soma dos três corresponde ao potencial total.
E que lá em drenagem a gente viu que a água se movimenta no solo por diferença de potencial total. Sempre do ponto de maior potencial total para o ponto de menor potencial total. Então eu estou falando isso por quê? Porque aqui, se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui, ó, no limite, isso é importante, tem que ter a comunicação, tem que ter o contato do solo com a placa. Por que tem que ter o contato do solo com a placa? Para que haja uma continuidade de poros. Os poros do solo com os poros da placa. Isso é importante. Então, se vai haver essa continuidade, tem que ter esse contato aqui. Se eu coloco um ponto aqui na interface do solo com a placa e determinar o potencial total nesse ponto, dependendo da condição de umidade que tiver no solo, e se o solo não for, ou a água, né, a água não é problema, porque a água a gente usa sempre água destilada. Se o solo não for solo salino, o potencial osmótico ele vai ser muito baixo, então, inclusive a gente despreza o potencial osmótico. O que vai estar contribuindo aqui para o potencial total? Vai ser o potencial de pressão ou o potencial matricial, porque nunca existe os dois ao mesmo tempo, e o potencial gravitacional. Se o solo está saturado, eu coloquei a primeira vez aqui, o solo está saturado, o potencial matricial não vai estar influenciando no potencial total. Vai ser o potencial de pressão. Então, a partir do momento que eu liguei e coloquei aqui essa pressão sobre a amostra, essa água que está nos macroporos, de imediato, ela naturalmente ela já sairia. A água que está nos macroporos, ela sairia. Sairia por quê? Porque o potencial total aqui na interface é maior do que o potencial total aqui em cima. É um ponto qualquer acima ali da interface. Potencial gravitacional está relacionado com a atração gravitacional. Então seria o sentido, se a gente pensar em força, né? A força-peso, está relacionada à força-peso. Então uma energia que puxa, né, os objetos, né, e todos os corpos para o centro da Terra. Em termos de potencial, nós simplesmente medimos a distância na horizontal, a distância na vertical, entre dois pontos. Então, se eu tiver, por exemplo, um ponto aqui, eu chamar isso aqui de ponto A, aqui em cima, e outro que está na interface como sendo o ponto B, se eu quiser saber o potencial total no ponto A e no ponto B, eu estabeleço uma linha horizontal, nós chamamos de plano de referência gravitacional. Esse plano de referência gravitacional, via de regra, conceitualmente, a gente considera tudo que estiver acima dela como positivo e tudo que estiver abaixo como negativo. Então, se eu estabelecer aqui essa linha coincidindo ali com a placa, com a superfície da placa, e a amostra de solo está acima da placa, tudo que está acima é positivo, tudo que está abaixo dela é negativo. Como um está coincidindo com ela, é zero. O potencial gravitacional é zero. Qualquer valor que estiver acima dela vai ter potencial gravitacional positivo. Como a água se movimenta do potencial maior para o potencial menor, então quem vai governar aqui o movimento da água se o solo estiver saturado? Vai ser o potencial gravitacional. Então aquela água que está nos macroporos, ela vai se movimentar. Ela vai se movimentar aqui, ó, nos macroporos, atravessar, entrar em contato com a placa, com os poros da placa, descer e se acumular aqui embaixo, devido a esse gradiente de potencial. Agora, vai chegar o momento que saiu a água dos macroporos, então aquele ponto que vai corresponder à capacidade de campo, que nós vimos lá, né? Potencial... umidade na capacidade de campo, ela corresponde ao equilíbrio entre o potencial gravitacional e o potencial matricial.
atingir o ponto correspondente à capacidade de campo, se o solo não tivesse sob influência de nenhuma pressão externa, cessaria a água. Então essa água, nesse momento ela vem, começa a se deslocar aqui e sai, e vai gotejar aqui para o ambiente externo, a pressão externa. O único ponto que está em contato com a pressão externa é esse da interface do solo, da placa com a membrana porosa, né? Então esse equilíbrio atingiria. Ali, se eu determinar a umidade nesse momento, essa umidade corresponde à capacidade de campo. Por isso que lá no teste do vaso lá para a capacidade de campo, a gente observa aquela água que drena, né? Parou de drenar, eu vou lá e quantifico a umidade. Só que como tem aqui essa pressão externa, agora o potencial matricial ele vai entrar em ação. Esse potencial matricial ele está relacionado com o quê? Com a energia de retenção de água no solo, associado ao fenômeno da capilaridade e absorção e coesão. Então, se passou o momento aqui dessa umidade dos macroporos ter saído, aí começa a entrar em ação o potencial matricial, e a soma do potencial total no ponto A agora ela vai ser o matricial com o gravitacional no ponto A, e no ponto B, matricial com gravitacional. De forma que esse equilíbrio ele vai acontecer quando aqui no interior da amostra esse potencial gravitacional se equivaler também ao potencial matricial. Na verdade aqui, quando esse potencial matricial, na verdade, esse potencial gravitacional, na verdade aqui, ó, se equivaler a essa pressão constante que eu estou submetendo aqui sobre a amostra. Vou chamar aqui uma pressão de P só. Então, se equivaler a essa pressão. Se equivaleu a pressão, aliás, não é o potencial gravitacional, é o potencial matricial, porque o gravitacional ele é constante ali, ele vai sempre existir. Quando o potencial matricial aqui no interior da amostra se equivaler, o potencial matricial está relacionado com a retenção de água. Eu estou exercendo a pressão externa. E o potencial gravitacional ele vai estar sempre existindo aqui, sempre atuando. Então, quando ao acontecer do potencial matricial se equivaler a essa pressão que eu estou submetendo, no caso aqui de 0,1 bar, atingir o equilíbrio, não para mais, não cessa a saída de água. Atingir o equilíbrio, cessa a saída de água. Aí o que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, abro, despressurizo aqui a câmara, abro, pego essa amostra de solo ali, coloco num recipiente, numa latinha previamente pesada, né? Coloco essa amostra de solo, peso o conjunto, levo para a estufa, deixo ali por 24 a 48 horas. Por garantia, eu deixo 48 horas. Depois disso, eu venho, peso novamente. Aí eu vou ter aqui um peso, né? Na verdade, a massa, né? Massa do solo úmido, eu chamo de MU aí lá na tabelinha que eu vou passar para vocês, MU mais tara. Aqui, quando eu tirar da estufa e pesar novamente, vai ser a massa da fração sólida, que eu chamo de MS, é só a fração sólida, porque a água foi embora, evaporou, mais tara. Qual tara? É o peso da latinha. O peso da latinha é o mesmo antes e depois. Para mim calcular a umidade base massa, que a gente pode expressar a umidade em base massa ou base volumétrica. Em base massa vai ser a relação entre a massa de água e a massa da fração mineral, do solo seco, da fração sólida do solo. Massa de água aqui simplesmente vai ser, ó, como eu tenho isso antes e isso depois,
A diferença entre os dois vai ser o que evaporou de água, né? E aí esse solo na estufa, ele fica ali regulado na temperatura de 103 a 105 graus. 103 a 105 graus Celsius durante 24 a 48 horas, né? Por garantia eu deixo 48 horas. Então, basta pegar essa diferença de peso, que seria antes da estufa, descontado depois da estufa, dividido pelo peso depois da estufa, descontada a tara, eu tenho a umidade para essa tensão de 0,1. Então, para o potencial matricial de 0,1. Na verdade, eu submeti uma pressão constante na amostra. Quando atingir o equilíbrio, essa pressão se equivale ao potencial matricial. Aí eu vou ter, então, potencial matricial e o valor da umidade. Para 6, 10, 33, 100, 500 e 1500 kPa por quilopascal, por exemplo. Estou colocando valor positivo aqui, aí é que eu posso colocar negativo, menos potencial matricial. Potencial matricial é sempre negativo. Então eu vou ter esse valor, o valor de umidade que eu vou calcular para 6, para 10, 33, 100 até 1500. Ok? E aí depois eu pego também, coloco as amostras para saturarem, igual a gente fez o mesmo procedimento que a gente fez, só que agora eu não levo para a câmera não. Eu pego essas amostras e eu vou colocar aqui no final, ao invés de levar para a câmera, eu deixo essas amostras em contato com o ar um pouquinho para tirar um excesso de água, na própria placa mesmo. Aí vem e peso cada uma dessas amostras. Tá, como a gente faz em duplicata, né? Por quê? Porque eu vou ter 2 repetições. Para garantir que, no final das contas, a gente observa que o peso fica bem, o resultado da umidade fica bem próximo, da diferença de 4 casas decimais, 0,01, 0,001. Então, exatamente para garantir o método, né? Aí eu peso essa amostra, levo cada uma dessas 2 repetições, levo para a estufa e vou obter a amostra, a umidade saturada desse solo. Ok? Aí eu falo com vocês que vocês precisam também da densidade. Por quê? Porque aqui eu estou determinando a umidade pelo método direto, pelo método da estufa, em base massa. Porque o resultado aqui vai ser grama de solo por grama de água. Se eu quiser expressar em porcentagem, multiplico o resultado por 100, aí eu vou ter lá em porcentagem o resultado da umidade, só que é em base massa. Eu tenho que informar que essa umidade é base massa. A umidade base volumétrica, que eu represento como sendo θ, que é o que nos interessa, no fim das contas, até para definir volume de água que eu vou adicionar ao solo, é a relação entre volume de água e volume total do solo. De forma prática, assim, já indo direto para o que nos interessa, se eu tenho a densidade do solo, esse valor de umidade volumétrica corresponde ao produto da densidade do solo pela umidade gravimétrica. Densidade do solo, eu preciso da amostra indeformada. Então, no procedimento que vocês vão fazer, eu não sei se Isabelle já fez, mas Josi pode explicar para ela. Você separa 3 vasos com o mesmo solo que você vai usar no seu experimento, coloca para saturar no primeiro dia, deixa em contato com o ar e tem que ter, ele tem dreno, vai ter dreno, né? E deixa drenar a água, deixa sair.
preferencialmente você pode deixar até no sol mesmo. Por quê? Porque é o objetivo de você saturar esse solo inicialmente, como ele está desestruturado, você peneirou e fez a mistura, né, para preparar nos vasos, você tá fabricando um solo, né, na verdade, colocar substrato e tal. Aí você precisa ter um pouco, pelo menos uma garantia de que vai reestruturar esse solo, que é o que vai acontecer mesmo à medida que você vai fazendo as reposições ao longo do tempo, né? Ele vai tender a se agregar novamente. Então, faz essa primeira saturação e coloca a água, vai sair água lá por baixo, né? E vai ocorrer a evaporação na parte de cima. Aguarda ali uns 3 dias até o solo secar, que você vai ver que inclusive ele diminui o volume, né? Ele está rearranjando, diminui o volume. Faz esse procedimento novamente, pelo menos, a recomendação que eu faço é pelo menos 4 vezes. Tanto é que quando a gente vai fazer em campo a densidade do solo, eu esqueci de fazer a densidade do solo. Aí preparou o solo, aí vai fazer o cultivo. A recomendação é que depois da 4ª irrigação é que você faça a determinação da densidade. Então, nesse caso, você vai fazer esse procedimento. Como você vai fazer? Além da densidade, nós vamos fazer também o método, a capacidade de campo no vaso. Na 5ª reposição de água, você vai saturar também o solo. Só que agora você vai cobrir a parte de cima. Você precisa evitar perda ou minimizar a perda de água por evaporação. A única perda que você quer que aconteça é devido à percolação. Aquela água que vai descer devido a esse gradiente de potencial aqui, que normalmente vai predominar no sentido do centro da Terra, no sentido vertical. Então vai ocorrer essa saída de água. É bom você fazer isso de manhã e ir acompanhando durante o dia. E colocar os vasos agora numa posição que dê para você. Eu até recomendo você fazer essa proteção para evitar a perda com o próprio papel alumínio mesmo. Então cobre ali bonito para não evitar perda, saída de água mesmo por cima, somente a água que vai ser drenada. E observa essa saída de água. Se você colocar de manhã e chega ali próximo antes do meio-dia, parou, opa, já atingiu o equilíbrio, aquele equilíbrio aqui, ó, do potencial gravitacional com o potencial matricial. Mas você aguarda, por quê? Porque como os drenos dos vasos eles estão em contato com a pressão atmosférica, se diminui a pressão atmosférica, e normalmente ela diminui na parte da tarde, daquele momento que você foi lá, você está achando que parou, que já atingiu esse equilíbrio, pode não ter atingido. Aí você volta depois, no meio da tarde, 3 horas da tarde, opa, está drenando. Por quê? Porque a pressão atmosférica reduziu. Aí ela vai sair mesmo, porque a pressão atmosférica ela vai interferir ali na saída, né? Então, aguarda. Chega no final da tarde, não parou ainda? Pode ir embora, tranquilo. No dia seguinte você vem de manhã e observa. Não parou de sair, você vai observando. Quando parar de sair, eu sempre, até assim por garantia, eu deixo mais umas 10 horas, 8 a 10 horas, ou 12 horas, dependendo do solo. Aí eu venho depois com aquele cilindro que eu mostrei para vocês, coloco um sobre o outro, prendo com uma fita. Eu não gosto de usar essa fita adesiva que solta cola. Eu gosto de usar aquela mais uma branquinha. Penso que a gente antigamente usava era para prender fralda de neném, que ela tem pouca cola, né? Ela segura, prende. O objetivo é prender um cilindro no outro. Prende um cilindro no outro. Aí você vai pegar um pedacinho de madeira, uma tabuazinha, coloca na parte de cima, vai lá no meio do vaso e bate com uma pedra, ou se tiver uma marreta,
na marreta de borracha mesmo, ou um pedaço uma pedra, né? Você vai e bate, ou um pedaço de madeira, bate, até cravar o segundo, o último, o anel de cima, o cilindro de cima, fica uma folga assim nele, para evitar que comprima o solo, né? Compacte o solo. Aí você vem com a faca em volta dos dois anéis que estão lá dentro, né? Dos cilindros que estão lá no solo, crava. E aí na parte de, a hora que você tiver, eu vou sempre com a faca assim no sentido em bisel, né, inclinado, em volta dele todinho. Aí na última eu vou lá embaixo e com a faca mesmo eu vou puxando para cima, acerto o cilindro na parte de baixo, o solo na parte de baixo, porque o objetivo é conhecer o volume total aqui, ó. Por quê? Porque a densidade, ali eu estou colocando densidade, mas isso aqui é a densidade relativa. Então, a densidade do solo, ou densidade global, ou densidade aparente, né? Eu represento aqui por ρS, é a relação entre a massa da fração sólida do solo e o volume ocupado por aquele solo, o volume total ocupado por aquele solo. Que aqui está contabilizada a água, se tiver água, está contabilizada ar e a fração sólida do solo, o volume. Então, esse volume aqui, ele vai ser o volume conhecido. Que volume conhecido? O volume correspondente ao volume do cilindro. Aqui, ó. O volume do cilindro eu vou medir com um paquímetro aqui, ou antes ou depois de fazer o teste lá, de tirar esse material, esse solo lá. Eu vou medir a altura e vou medir aqui o diâmetro interno aqui do cilindro e calcular o volume, né? Então o volume total vai ser π diâmetro interno ao quadrado sobre 4 vezes a altura em centímetro. Então calcula esse volume total, tem o volume total conhecido. Então na hora de coletar o solo lá, eu preciso ter garantido que esse volume lá do cilindro vai corresponder ao volume do solo. Então vou cortar aqui o solo com cuidado para não deixar passar o limite ali do cilindro. E depois eu venho com a faca no meio dos dois e vou cortando aqui entre os dois cilindros. Tenho ali representado o volume do solo. Como eu vou conhecer também a umidade na capacidade de campo no vaso, esse mesmo cilindro, que eu vou determinar a densidade, eu vou também determinar a umidade dele. Então eu já tenho que, de imediato, já coloco um filme de PVC, né, que naquela vez que você fez, pega um filmezinho de PVC, envolve todo o solo, separa ali, vai nos outros 2 ou nos outros 3, dependendo do número que você fizer, faz o mesmo procedimento, está identificado, né, os cilindros têm que estar identificados, traz aqui para o laboratório, vai ali na balança de 2 casas decimais, pesa todo mundo, pesa o solo com o cilindro, com o filme de PVC. Qual é a ideia do filme de PVC? Minimizar a perda de água por evaporação nesse percurso, desse tempo que você coletou até chegar no laboratório, até pesar. Aí você pesou o solo com cilindro e esse filme de PVC, coloca numa lata, pode colocar o cilindro na lata, a lata previamente pesada também, com tara, né? Você pode colocar o cilindro com solo e lata, ou então tirar o solo do cilindro e colocar na lata. Como aqui são poucas amostras, você pode usar esse cilindro, pode levar para a estufa também. Tá? Só que depois que você fez essa pesagem e colocou na lata, quiser até fazer a pesagem direto na lata também, do conjunto, né? Aí você vai ter peso. Aqui essa tara, vão ser 2 taras, né? Que é o peso da lata e o peso do cilindro. Você faz esse procedimento, pesa tudo de uma vez, e aí depois você tira o filme de PVC, aquele filme de PVC que estava cobrindo ali,
pesa só esse filme de PVC e desconta já aqui dessa pesagem e nem entra na conta. Ele nem vai entrar na conta. Então, se por exemplo deu 340 gramas, todo mundo, só o filme de PVC deu 5 gramas. Então, na verdade, o conjunto foi 335, né? Eu falei 340? 335 gramas. Então, você anota esses 335 gramas lá na tabela, na planilha. Leva para a estufa, deixa 2 dias, 48 horas, pesa novamente, né? Pesa novamente. Aí você vai ter no final aqui, ó, a massa da fração sólida do solo. Descontado ali dos pesos, né? A massa da fração sólida. E tem o volume conhecido. Então, conhece a densidade. Se você conhece a densidade, eu falei densidade aqui, a densidade relativa, porque densidade relativa corresponde à relação entre a densidade aparente do solo, ou massa específica do solo, né? Densidade global, o povo da física chama de densidade global, ou densidade aparente, e a massa específica da água. Massa específica da água, como a gente sempre fixa em 1 grama por centímetro cúbico, se eu tenho um resultado aqui, vai ser grama de solo seco, né, da fração sólida, sobre o volume em centímetro cúbico, grama por centímetro cúbico. Aí vai estar dividindo aqui grama por centímetro cúbico por grama por centímetro cúbico. A gente considera a densidade relativa sem unidade. Densidade relativa sem unidade. Então, multiplico pela umidade, tá? Você vai obter o resultado da umidade lá, né? Então, da mesma forma, aquela umidade vai ser a capacidade de campo do cilindro. Então, você vai conhecer ao mesmo tempo a capacidade de campo e a densidade. Aquela densidade você vai usar o restante do experimento. Tranquilo? Então aqui você vai, no caso da curva, o procedimento nosso agora é esse, é colocar as amostras para saturar, todas as amostras de solo para saturar, aguardar 2 dias e aí submeter as tensões. Então por isso que eu falei que gasta cerca de 15 dias, porque nós vamos colocar agora, de uma vez, a gente vai colocar amostras em 2, nós temos 4 placas de 15, 4 placas de 1 bar, 4 placas de 13 e 4 placas de 5. Então nós vamos usar de uma vez agora, vamos precisar só de uma placa de 15, porque nós vamos submeter as amostras à tensão de 15, de 1500, só uma vez, né? Agora, as placas de 1, não, as placas de 1 a gente vai usar para obter esses resultados aqui, ó. E a placa de 15, de 5, para obter esse resultado. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos preparar as amostras para 2 placas de 1, porque primeiro a gente vai fazer com essa tensão daqui, submeter essa pressão, e a outra vai estar aguardando. Finalizou, atingiu o equilíbrio lá, parou de sair água, parou de drenar. Aí a gente tira as amostras, pesa, leva para a estufa. Aí a outra lá já está aguardando, já está saturada já, esperando. Aí a gente vem com ela, submete essa pressão. Essa placa que estava com essa, que nós submetemos a 6, a gente já vai fazer colocar o solo e colocar para saturar também. Finalizou a de 10. Aí já tem a de 30, a que vai submeter a 33 que está aguardando. A placa de 1 bar, né? Está aguardando. Então nós vamos ganhar tempo com isso aqui. Aí por isso que eu falei que a gente vai gastar em torno de 15 dias. Depende muito do solo, porque aqui o que manda é essa saída de água do solo. Entendeu? Então aqui a gente vai fazer esse procedimento. Então aqui no caso das de 500 e de 1500, em 1 semana já está pronto esses 2 pontos aqui, ó. Vão faltar esses 2 daqui. Vai gastar mais 1 semana. Então por isso que eu estou calculando ali uns 15 dias. Tranquilo? Olha só, nós temos para ligar o compressor essa chave aqui, tá vendo? Puxa essa chave para cá, ó. Quando ele tem um dispositivo, um termostato, um pressostato, quando a pressão chegar em 20,
bar, ele desliga automático. Aí você pode ligar, a hora que for iniciar os testes, ou iniciar as análises aqui, pode deixar ligado direto aí. Só no final, quando não for colocar mais nenhuma amostra, é que a gente desliga lá. E não tem problema ele estar funcionando com o aparelho aberto, não? Não, por quê? É isso que eu quero chegar. Nós temos aqui, ó, 2 registros para regular a saída de água, de ar para cá. Na verdade tem 4 registros. Só que esses 2 aqui ficam sempre abertos. Esse e esse ficam sempre abertos. Tenho 2 válvulas, que é onde eu faço a regulagem da pressão, para esse daqui. Para essa câmara daqui. E da mesma forma para essa câmara de lá. 2 válvulas de regulagem, 2 registros e 2 registros. E tem mais um registro aqui, ó, que é para o escape. Na hora que eu desligar, atingiu aquele equilíbrio que eu comentei. Eu vou abrir a câmara. Eu não vou abrir a câmara é pressurizado, né? Então eu venho, abro aqui esse registro, essa válvula, vai sair o ar. Depois que sair o ar, eu venho, abro lá. Aí como eu regulo essa câmara, né? Com às vezes fica, para garantir que não vai sair pressão, eu dou uma tensionadinha maior nela. Aí eu deixo até essa chave aqui para, na hora que você for abrir, se for abrir manual, às vezes não dá conta de abrir. Mas só a questão da câmera que eu falei com vocês, a diferença das câmaras, primeiro, vocês observam a altura, né? A diferença de altura. Outra diferença, espessura. Vejam a espessura. Outra diferença, os parafusos. Opa, deixa eu colocar o contrário aqui. Parafuso da câmara de até 15 bar. Parafuso da câmara de até 5 bar. Então é mais robusta, né, essa. Tanto é que quando a gente comprou, nós resolvemos comprar, inclusive, com esse mecanismo aqui, ó. Para não levantar, porque ela é bem pesada. Para não ficar levantando e voltando. Aqui tem uma borracha. Deixa eu ver se dá para... Panela de pressão. É tipo uma panela de pressão, só que não. Então, ó, tem, nesse caso, na de 15, né, que vai submetida, nós vamos colocar amostras para submeter a pressão de 15 e de 5 bar, né, que seria 500 kPa e 1500, nessa câmara daqui. Então, nessa câmara, ela tem aqui esse triângulo, eu vou explicar a função dele. Aqui embaixo tem uma borracha. Essa borracha é só como vai vazar, vai sair água, a gente vai colocar a amostra saturada, né, com a placa saturada aqui. Aí vai reter a água para não deixar ela entrar em contato com o material aqui, com o metal. Apesar de ter a proteção ali da tinta. Olha a dificuldade. Então aqui, ó, a borracha normal. Aí o importante é quando você tirou a amostra de 15 aqui ou de 5, você vem, tira isso para fora. Tem aquele rolo de papel aqui, ó. Isso daqui, ó. Você vem, seca, deixa, enquanto você está pesando lá, deixa aqui fora, né? Para evitar a oxidação. Aí coloca a amostra, você traz esse triângulo aqui para isso, ó, de baixo. Deixa ali. Vem com a placa, coloca aqui, apoia a placa aqui em cima. A placa, ela deve estar voltada, a saída lá
que vai entrar em contato com a pressão atmosférica, né? Você deve colocar mais desse lado, porque aqui é onde é que você vai fazer a união. E aí tem a saída aqui fora, deixa eu ver se está saindo aqui. A saída está aqui fora, ó. A comunicação com a pressão atmosférica. Quando a gente coloca a amostra, ela vai de imediato, quando é só começar a pressurizar, vai começar a sair água. Inclusive ela sai até no jato, dependendo da pressão que a gente vai submetendo. Aí nessa parte, nessa etapa, na quarta-feira, na quarta de manhã, a gente vem e faz aqui. Nós vamos colocar as amostras para saturarem aí. Na quarta-feira de manhã a gente inicia. Tá bom? Ô, professor, qual que é a unidade de medida que está isso? Então, aqui, Porque o manômetro tem duas escalas, tá vendo? Essa escala interna em PSI, que é a unidade inglesa, né? Square inch, libras por polegada quadrada. Na escala interna. E na externa é em bar. Tá aqui. Nesse caso desse manômetro, olha só, interessante. 0,61 até 6 bar. Né? De meio e meio. E aqui tem esses pauzinhos maior aqui, cada um deles corresponde a 0,1. Se a gente contar, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 até 1. Como os primeiros pontos nossos lá. Eu uso a câmara, mesmo para pressão de 6 kPa, o correto seria usar a mesa de tensão, para até 10 kPa, até 0,1 bar. Porque a placa ela tem de 1 bar, aí eu estou submetendo uma pressão bem baixa, né, demora para estabilizar, e aí com o tempo, à medida que a gente vai usando a placa, ela tende a obstruir os poros dela. Então quando a placa está nova, a gente pode trabalhar dessa forma, mas a partir de um determinado momento a gente não é recomendável a gente trabalhar mais com 6, seria a partir de 0,1, né? 0,1 bar. Mas nós vamos fazer com 6 também, então seria 6 kPa em bar 0,06. Então se a gente pegar agora aqui entre cada um desses traços maiores aqui, nós temos 5, se a gente olhar aqui, ó, 0,02. Cada um desses menorzinhos, corresponde a 0,02. Então eu tenho o primeiro ali, o 0, depois 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,1. Como o primeiro a gente vai submeter a 0,06, então eu vou regular essa pressão. Essa válvula aqui ela tem uma sensibilidade muito grande. Então o que a gente faz? Eu deixo totalmente fechada, que é fechada nesse sentido, ó, sentido anti-horário aqui, deixo totalmente fechada. Quando eu colocar a amostra, nesse caso a amostra aqui é diferente, deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. Então tem aqui dentro, ó, essas garras, essa estrutura de apoio. Eu posso colocar até 4 placas, né? Se a gente observar aqui, ó, na parte externa, separação, eu tenho aqui, ó, para conectar uma placa, 2, 3, 4. Por isso que a gente comprou 4. Mas na verdade nós vamos usar só uma por vez aqui, não é isso? Então coloca a placa aqui. Tem aquela borracha semelhante à outra placa, ó. É o mesmo procedimento para evitar a oxidação. Se colocar 4 placas de uma vez e não vai atrapalhar quem estiver embaixo, não? Não. Porque elas não comunicam entre si. Uma tem a saída dela, a outra tem a outra saída e a outra tem a outra saída. A pressão todas vão estar submetidas à mesma pressão, porque a pressão vai atravessar aqui na lateral delas. Entendeu? Então, coloquei da mesma forma, regulo a pressão aqui
aguardo, agora eu vou só observar aqui a saída de água, né? Parou de sair água, eu venho e determino a umidade. Então veja que eu vou ter uma pressão constante e a umidade correspondente. Outra pressão constante, uma umidade correspondente. Então uma mesma amostra, eu uso uma vez só. Eu saturo uma amostra, depois eu descarto. Saturo outra amostra, descarto. Saturo outra amostra, descarto. Diferente do procedimento quando é o procedimento com a amostra indeformada. Quando eu coleto com a amostra indeformada e trago lá do campo, aquela amostra indeformada ela vai ser saturada e vai passar por todas as pressões. Que a gente chama de secagem, procedimento de a mesma amostra. Então eu vou submeter a tensão de 0,06 primeiro. Primeiro eu peso ela saturada, depois submeto a pressão de 0,06, depois a 0,1, 0,33 e vou pesando cada vez que termina, né? Faço a pesagem. No final, quando chegar depois de 1500, peso, aí sim, aí eu levo para a estufa. Aí depois, por diferença, eu tenho o peso final, mesmo procedimento que eu falei ali para aquele 0,1 lá. Só que agora eu tenho o peso de 0,06, desconto do peso final, depois da estufa. Tenho o peso de 0,1, desconto do final. E assim vai. Aí eu obtenho a umidade dessa forma. De tal forma que o resultado da minha curva, né, que eu vou gerar, vai corresponder ao quê? Eu tenho aqui a minha variável, agora trabalhando lá na matemática, né? Eu tenho a minha variável independente, que é o que é a minha variável independente? A pressão. E a minha variável dependente. Quem é a minha variável dependente? A umidade. A variável independente, ela fica onde? Em qual eixo? Aqui, X. Na horizontal, no eixo X. Então eu vou obter, jogando no plano cartesiano, né, eu vou ter a umidade na vertical e a pressão, que no caso aqui vai ser o potencial matricial, na horizontal. Agora vocês imaginam o seguinte, o potencial matricial ele é negativo. Se eu coloco no eixo X o valor do potencial matricial negativo, para onde vai o gráfico? Para qual quadrante vai o gráfico? Para cá, né? A gente está acostumado a interpretar assim, né? Eixo X, aqui no primeiro quadrante, né? Positivo e positivo. Se o valor do eixo X é negativo, vem aqui para o quarto quadrante, né? Eu não lembro se é no sentido, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto aqui embaixo. Eu acho que é, não lembro. Só sei que vem para esse quadrante daqui. Para você interpretar a curva nesse quadrante, não é muito comum, não é muito usual. Então o que a gente faz? Ao invés de trabalhar com potencial, nós trabalhamos com tensão. Vocês querem saber por que é tensão? Vamos brincar um pouquinho aqui para me mostrar para vocês o porquê da tensão. A parte divertida aqui, ó. Então nós vamos obter um gráfico, deixa eu colocar aqui, que no eixo X vai ser o que mesmo? No eixo X da variável independente? Potencial matricial, né? E umidade aqui. Nós vamos trabalhar com umidade em base volumétrica mesmo. Então a gente vai converter a umidade lá para base volumétrica. Então aqui seria centímetro cúbico de água por centímetro cúbico de solo. Lembra que é VA sobre VT? Então volume de água sobre volume de solo. Total, né? Na verdade não é volume de solo não, volume total. Só que se a gente interpretar como o potencial ele é negativo, sempre negativo, no potencial total, matricial, gravitacional, pressão e osmótico.
O osmótico vai ser sempre negativo. O potencial de pressão ele pode ser positivo ou negativo. Depende da situação. Gravitacional depende da referência. No solo, quando a gente trabalha com a água no solo, o potencial, a nossa referência, eu vi aqui na placa eu coloquei a referência a nível da placa, né? No solo não, a referência vai ser a superfície do solo. Se a referência é a superfície do solo, e nós estamos trabalhando com a água no solo, então tudo que tiver abaixo, negativo, tudo que tiver acima, positivo. Então aí no caso do potencial gravitacional, quando eu trabalho com a água no solo, ele vai ter valor negativo. E o matricial, sempre negativo. Se o potencial é sempre negativo, aquela história que eu tinha comentado com vocês ali. O gráfico ia ficar assim, ó. Negativo está para cá. Positivo está para cá. Quando a gente for plotar o gráfico, ele tende a ficar isso aqui, ó. Vai ficar isso daqui, mais ou menos esse formato aqui. E aí nós não estamos habituados a fazer essa interpretação. Em função disso, a gente trabalha ao invés de trabalhar com potencial matricial, nós trabalhamos com tensão de água no solo. Tensão de água no solo corresponde ao potencial multiplicado por menos 1. Seria o potencial em módulo, né? Tensão de água no solo. Por que tensão de água no solo? Pelo seguinte. Imagina aqui nessa superfície do solo tem uma planta. Deixa eu colocar essa planta em azul aqui. Plantinha bonitinha aqui em azul. Tals. Essa planta é uma soja, né? Olha que bonita. É uma soja só de uma folha, né? Soja de uma folha, você já viu? Então, imagina aqui, ó, tem as radicelas, né? As raízes absorventes ali. Suponhamos que aqui, eu quero pegar um ponto, bem aqui assim, ó, bem próximo da raiz, da radicela. Esse ponto eu vou chamar aqui de ponto A. No solo, esse ponto A. Tá aqui, ó. Se eu medir, se eu quiser saber o potencial total nesse ponto A, potencial total nesse ponto A, deixa eu desligar esse negócio, senão não vamos precisar dele. Barulhento. Se eu quiser saber potencial total no ponto A, como que eu vou calcular o potencial total no ponto A? Primeiro, preciso saber se o solo está saturado ou não. Condição do dia a dia normal, né, em agricultura irrigada, não está na saturação. Então, potencial total no ponto A vai ser a soma, né, do potencial gravitacional em A com o potencial matricial em A. Potencial matricial, a única forma de a gente medir diretamente o potencial matricial é com o tal do tensiômetro. Então, se eu tivesse um tensiômetro instalado aqui, com a metade da cápsula dele correspondente aqui ao ponto A, faço a leitura aqui, converto a leitura, que ele está sempre com água, né? Está saturado. Eu desconto essa água, trago o potencial para cá. A leitura menos, no caso se for tensímetro, leitura menos o valor positivo da leitura menos 0,098 vezes a altura da água até o meio da cápsula. Entro com a leitura dele em kPa, multiplico a conversão de centímetro para kPa também, por isso que eu multiplico por 0,098. Beleza, aí acha o valor do potencial aqui. O potencial gravitacional, a distância vertical, daqui até a minha referência. Então, se for, por exemplo, 15 centímetros, então o potencial gravitacional vai ser menos 0,15 metros. Fiz a leitura aqui, suponhamos que tenha sido
Tem resultado, já estou achando o valor do potencial matricial direto. O potencial matricial tenha sido 20 quilopascal, menos 20 quilopascal. Eu não posso somar unidades diferentes. Eu converto de quilopascal para metro ou de metro para quilopascal. Na unidade técnica, eu sei o seguinte, ó, que 1 metro de coluna d'água corresponde a 10 quilopascal. Na verdade é 9,8, tá? Mas assim, na unidade técnica a gente arredonda. Então, se eu tenho aqui 20, coloco aqui, uso a regra do Estapara, né? 20 kPa x, basta dividir 20 por 10, né? Seria 20 dividido por 10, 2 metros de coluna d'água, só que negativo, né? Aí eu somo, menos 0,15 com menos 2. Aí eu tenho o potencial total no ponto A. Agora eu quero chegar ao seguinte. Para essa água entrar na raiz, o que precisa acontecer? Para a água sair do solo, que está bem na interface ali da raiz, esse valor desse potencial. Para haver movimento de água. Potencial total no ponto A dentro da raiz, na mesma linha horizontal aqui na raiz, tem que estar quanto? Menor ou no mínimo igual a esse potencial total ali no ponto A. Aí eu pergunto para você, o potencial gravitacional, nesse caso, ele vai interferir? Não, eles estão no mesmo. Está na mesma linha, o valor é o mesmo. Então o que vai interferir? Potencial matricial. Então, o que precisa haver para que a planta então consiga absorver essa água? Ela tem que dispor de algum mecanismo para igualar, pelo menos igualar, esse potencial matricial do solo. E isso requer gasto de energia pela planta. Então, a essa energia na planta, nós chamamos de tensão. Ok? Então, por isso que eu estou falando aqui, ó, que tensão é menos potencial matricial. Por quê? Ela precisa gastar energia para pelo menos igualar o potencial matricial do solo. E aí a gente usa na curva tensão, posso usar tensão de água no solo, valor positivo, potencial positivo. Pergunta que eu fiz na semana passada, na sexta-feira. Exatamente essa pergunta aqui, ó. Você respondeu? Você, Virgílio, respondeu? Você, Renato, respondeu? Então foi isso. Então, eu trabalho com tensão de água. Ou, às vezes é comum a gente observar também nos papers, ao invés de tensão, ou potencial em módulo, ou então, simplesmente aqui, ó, menos potencial. Ou então, potencial, só que aqui a unidade, por exemplo, menos kPa. Estou multiplicando por menos 1. Mas a ideia é essa daqui, de absorção de água. Por que a gente deve manter a umidade próxima da capacidade de campo? O sonho nosso na agricultura irrigada é que a umidade do solo fique o mais próximo da capacidade de campo. Porque o solo não vai ter condição de armazenar mais água. Sim, mas e por quê? Por que a capacidade de campo? Tem água aí que facilitar essa movimentação de água. Água acima da capacidade de campo, aquela questão que eu tinha mostrado, ó. Potencial gravitacional se equivale ao potencial matricial. É o ponto correspondente à capacidade de campo. Se tem água acima da condição correspondente à capacidade de campo, o que vai acontecer com essa água?
Vai embora. Água que está predominantemente nos macroporos, ela vai embora. E se mantiver essa água acima da capacidade de campo, o que vai acontecer? Aqui tem a raiz. A raiz realiza trocas gasosas. Respira. Para a raiz respirar, tem que ter o que no solo, gente? Tem que ter ar. Se o solo tiver com umidade acima da capacidade de campo, se o solo estiver saturado, chegando a atingir até o ponto de saturação, o que vai acontecer com essa coitada, essa pobre dessas raízes aqui, o que vai acontecer com elas? Por que nós queremos, então, o sonho nosso é manter a umidade na capacidade de campo? Porque é exatamente esse ponto de umidade no solo em que nós temos equilíbrio entre ar e água. Esse ponto de equilíbrio ele é essencial. Por quê? Nós chamamos inclusive capacidade de campo como sendo o ponto de máxima, o limite superior de umidade do solo, né? Chamamos de limite superior de água no solo. Porque naquele ponto onde eu tenho o máximo de água disponível para a planta. Esse ponto de máximo de água disponível para a planta, gente, vai favorecer isso aqui, ó. Menos gasto potencial matricial, a relação aqui na curva, ó. Olha só que massa. Ponto de vamos colocar aqui 1500, ó. 1500 kPa. E aqui, sei lá, vamos colocar aqui 10 kPa. Correspondente aqui à capacidade de campo, a umidade na capacidade de campo, θCC, e aqui θPMP, ponto de Mocha. Se eu mantenho a umidade aqui na capacidade de campo, se a gente rebater aqui, eu vou ter o valor de 10. À medida que vai diminuindo essa umidade no solo, o que vai acontecendo com o potencial matricial? Ele aumenta, né? Aumenta em módulo, mas o potencial negativo ele vai ficando menor, vai ficando mais negativo. Quando a gente calcular o potencial total, com umidade mais baixa, o que vai acontecer com o potencial total no solo? Nesse mesmo ponto aqui, ó. Imagina o potencial total no solo com a umidade na capacidade de campo, em que o potencial matricial é 10, menos 10, e o potencial e a umidade no solo correspondente ao extremo, lá no limite, ao ponto de Mocha, em que o potencial é 1500, menos 1500. Onde que vai estar o menor potencial no solo total? 1500. Então, se a gente pegar a mesma profundidade aqui, menos 0,15, potencial de 1500 dividido por 10 vai ser menos 150. Então, menos 150 menos 115, menos 0,15 dá menos 150,15 no ponto de Mocha. Para a água entrar na raiz, o que é preciso acontecer? A planta tem que reduzir o potencial. E ela vai gastar energia. Tanto é que a partir daqui de 1500 a planta morre, ela não consegue mais ganhar turgescência, que é o conceito de ponto de Mocha. Então, quanto menor a umidade do solo, mais energia a planta gasta para absorver água. Por isso que a gente não deve, o sonho nosso é manter a umidade aqui o mais próximo possível dessa condição de equilíbrio. Tem água disponível, a planta absorve facilmente essa água, sem gastar. E o potencial produtivo que nos interessa, né? O potencial produtivo vai ser alcançado. Tanto é que tem um limite, né? A gente estabelece um limite aqui, ó, para essa planta, para essa umidade chegar, que nós chamamos lá de umidade crítica no solo. Essa umidade crítica ela corresponde a um potencial que não é prejudicial para determinada cultura. Então, cada cultura tem esse ponto crítico.
Quando eu falo capacidade de campo ponto de murcho, estou me referindo somente ao solo. Quando eu entro com umidade crítica, aí eu estou considerando também a planta, né? Para não me deixar reduzir isso aqui, para me fazer a reposição. Ou Deus mandar a chuva, ou então entrar com irrigação para repor essa água, para não deixar baixar mais. Por quê? Por que chamado de crítica? Porque à medida que a água reduz, a umidade reduz no solo a partir daqui, a planta vai gastar energia e vai deixar de produzir fotoassimilados, né? Na fisiologia lá vocês dominam. Tranquilo? Então é isso. Processo de saturação. Tenho que garantir que vai saturar a placa. Nesse caso a placa já está saturada, como a gente viu ali, né? E coloco um pouco de água no fundo. O fabricante fala que esse volume de água para saturar a placa corresponde a mais ou menos 150. Aí a gente coloca uma altura, o anel, acho que ele tem 2 centímetros, ou um pouco menos de 2 centímetros de altura, a gente coloca a água até ficar um pouquinho abaixo, não pode ultrapassar o limite do anel, para a água entrar por baixo do solo e saturar o solo. Então o solo vai ficar saturado por capilaridade, né? A água vai subir e vai expulsar o ar. Pronto, cobriu um pouquinho ali da placa. O solo já de imediato já saturou. Nesse caso, na primeira, como o solo estava, a placa não estava saturada, nós gastamos mais água. A gente gastou quantos? 800. Gruda aí. Vou colocar uma